de uma realeza tributal e ele era para ser chefe da tribo de onde ele nasceu. Só que ele fugiu desse destino quando ele completou 23 anos e ele foi para a capital de Joanesburgo e lá ele começou toda a sua vida na carreira política. Só que ele começou sua vida rebelde na faculdade de Direito e depois, mais tarde, ele se tornou um jovem advogado da capital. Ele também foi líder de resistência da não violenta contra a juventude. E ele também meio que foi, como eu posso falar, ficou tipo sendo acuado e por isso ele foi julgado. E depois ele foi preso, ele ficou foragido, aí conseguiram prender ele em 1963. Ele foi o preso mais famoso durante 27 anos. 27 anos foi o tempo que ele ficou na prisão. E depois ele teve uma campanha internacional e em 1990 ele foi liberado, ele foi solto. Fala que ele também foi responsável pela renovação do seu país como uma sociedade multiétnica. E em dezembro de 2013, o jornal The New York Times, isso aí. Então, descobriu que a CIA americana foi decisiva na prisão dele, pois ele comandava isso tudo e auxiliaram na localização dele, os americanos. E em 2009, ele tinha dedicado 67 anos da sua vida por causa que defendia e tornou prisioneiro pelo regime da segregação racial, que foi eleito como primeiro presidente sul-africano. Livre. In honor of all its history, the UN has declared the International Day Nelson Mandela, that is celebrated in the day of his birth. He was considered the most important leader of Black Africa, becoming President of South Africa from 1994 to 1999, a year after winning the Nobel Peace Prize for his achievements, being considered the father of modern Africa, and also being affectionately nicknamed Madiba, name of his clan, or Tata, father. Bom, agora ele ganhou uma homenagem por todos os feitos que a gente já falou aqui, já citado, por ele ter sido preso e tudo mais. O dia que fizeram a homenagem para ele foi no dia do aniversário dele, que é o nascimento dele, dia 18 de junho. Bom, ele foi o líder mais importante da África Negra em geral e ele foi presidente, e depois de tudo isso, ele foi eleito à presidência de 1994 a 1999. De 1994 a 1999. E isso só um ano depois de ele ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz, o que foi um grande fato por ele ser negro e líder de um final do regime da segregação. Bom, por todos esses feitos e por ele ter ajudado a África a ser liberta, ele foi considerado o pai da África Negra e carinhosamente apelidado de Madiba, que era o nome do clã, que ele era de uma realeza tribal, o nome do clã dele era Madiba, ou de Tata, que é pai, lá na África. Aqui são as fotos dele nos protestos e na vida dele política antes dele ser preso e depois também. O apartheid, ela foi uma política de segregação social que o Partido Nacional era composto pela minoria branca e na minoria branca. Em 1943, eles adotou a segregação racial, que era a divisão entre brancos e negros. E na década de 1960 e 1970, essa política do apartheid ela vem ganhando muita força e eles tiveram uma ideia que os brancos eram superiores do que os negros e mesmo assim eles continuavam inferiorizando os negros, não deixavam os negros fazer quase nada. Pode passar. Ela está falando que o casamento e o ato sexual entre negros e brancos eram proibidos.
Então só os brancos tinham essa vida, assim, sabe, comum, porque os negros eram privados de muitas coisas. E para os negros só sobravam obras de mão barata, assim, enquanto os outros podiam votar, fazer várias coisas. E a circulação entre os negros eram limitadas. Até os bebedouros mesmo eram separados. Então imagina, uma quadra só ficar uma parte negro e uma parte branco. No shopping, vamos dizer, negro e branco. Tudo era assim naquela época. É importante que nessa época, o Mandela já era um líder fervoroso pros movimentos e quiseram forçar ele a um casamento que não era planejado, ou seja, queriam arranjar um casamento para ele com uma negra para mostrarem que a África negra era igual aos brancos, que eles poderiam ter uma família bonita e perfeita como os brancos tinham. E ele se recusou a casar por arranjado, forçado, e teve vários romances durante a vida dele. Nessa parte, os líderes sul-africanos começaram a lidar muito bem já tinham lidado muito bem com todos os preconceitos que eles já sofriam antes do apartheid. Quando o apartheid começou a ser colocado em pauta nos anos de 1960 e 1970, começou a ter a força começou a ser mais rigoroso. Então, começaram a deixar a paciência e tentar fazer protestos pacíficos para os boicotes e os movimentos armados, que eram liderados pelo Nelson Mandela. O começo da resistência agressiva foi quando houve o massacre de Sharpeville, em 1960, onde os policiais tiveram um ato bem insano de atirar aleatoriamente em cima dos estudantes de Joanesburgo, e o líder de um dos grandes grupos dos movimentos negros para libertar a África negra da segregação racial foi morto nesse massacre na capital. A Messias na letra fala que o Steve Biko, o líder do movimento do apartheid, ele foi morto e fez com que a África ganhasse uma grande pressão sobre a ONU e fez que ela também perdesse vários investimentos que ela tinha com esse líder. E como eu tinha falado, e como em 1990 ele foi solto, tanto o regime, tanto o Partido Nacional, eles vieram perdendo sua força e fez com que o Mandela ganhasse as eleições em 1994 e fez com que ele acabasse de vez com o fim do apartheid, e ele também ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Pode botar o vídeo. E aqui foi a frase, e ele fez várias frases quando ele estava preso. Pode botar o vídeo. Vai, gente! Não, Gabriela, não! Gente, Pega o celular com a... olha, vai ter o lado A e o lado B. A e B. Então, cada um vai falar uma letra. Tipo assim, se tiver na vez deles, se eles souberem a palavra, eles vão responder, leva 2 pontos, tá? Se eles não souberem, vai passando pra cá. Aí se passar pra cá, perde 1 ponto. Entendeu? Só passa pra tirar a letra. Peraí, não. Se passar pra cá, a gente perde ponto? Não, tipo assim, aqui perde. Vocês não responderam. Vamos lá. De 2 fica 1. A dica dessa palavra agora é o lugar onde o lugar literalmente, não a instituição, onde ele se formou e teve a maior parte da sua vida política. É qual lado? É o A primeiro. Uma letra. Vai, gente. Uma letra. Repete a pergunta. A. Qual é a pergunta, meu Deus? É direito, cara. A pergunta é dica. Ela chegou. Pronto. Sai da pergunta. Vai. Agora Não é inglês, é um lugar. Vai, negão. Eu? É vocês, vai. É rápido. Jota.
Sabe? Cala a boca, mulher. Se souber, chuta. Que Jota feio, Zé. Já ganha de início. Vai, outro. Eu acho que não. Já sei. Não pode chutar a palavra. Pode chutar a palavra. Já sei também. Pode chutar. Jonas Burgos. Aê, pode. Apartheid. Que isso, gente? Que a pessoa tem ensandecida. Eu já desse uma apresentação, ó. Tá Tá vendo? viciada, gente. Um cara que foi muito importante pro movimento que ajudou o Nelson. Steve Bisco! Bico! Olha a gente tá ali também, cara. Tá certo. Steve Bico! Gente, a menina é viciada em bala. A menina é viciada. Vem cá, vou ela chora. Aí, quem sabe da menina é viciada em Você falar a cidade por país, por muito mais. Luke deu. Gente, essa É a última. Pode empatar ainda. Não, porque se vocês acertarem essa daqui, a gente dá mais 2 pontos. Então, mas Thiago não, cara. Porque eles vão fechar o quadrado só. É o nome do clã deles, vai. Do clã? Mandiga.